continuando os tutoriais para a educação infantil. Esse vídeo é específico para os profissionais das turmas de maternal. Já aprendemos como digitar a frequência dos alunos. Agora, vamos aprender como fazer o lançamento dos conteúdos. No menu Aplicativo, clique em Docente, Disciplina, Diário de Classe e Aula. Antes de apresentar alguns exemplos que eu já deixei pronto, vamos aprender como é feito o lançamento. Clique em Adicionar. Aqui vocês vão colocar a data do dia que vai ser o lançamento. Eu vou pôr aqui 11 de maio. Aqui em aula a gente tem bastante dúvida do que seguir. Essa aula ela foi criada específica para o ensino fundamental, porque eles seguem as aulas do dia, são 5 aulas. Aqui na educação infantil ele é mais livre, então a gente pode colocar, por exemplo, a aula 1 e lançar ela como se fosse do dia inteiro, não tem problema. Podemos dividir em grupos, como nós tivemos o grupo verde, amarelo e vermelho. Já no bimestre aqui, dia 11, nós estamos no segundo bimestre, que começou dia 3 de maio, segundo bimestre. Vamos entender algumas regrinhas. Generalidades, por exemplo, não é um campo obrigatório. Então eu posso digitar alguma coisa aqui, sem digitar no conteúdo, ele não vai permitir salvar. Ele vai me dar essa informação, preencha todos os campos. Então prestem atenção sempre que ele der alguma informação. O vermelho, ele está informando que tem alguma coisa errada. Que generalidades, ele não é obrigatório. Você pode pôr nos dois, conteúdo e generalidade, mas só aqui em generalidades ele não permite. Eu vou digitar um conteúdo. Outra regra que temos que entender é a questão dos números que a gente coloca tanto em aula como em bimestre. Tem que ser número cardinal. Não podemos colocar aqui um número ordinal. Ele não permite salvar. Também não podemos escrever nada. Ele também não vai deixar salvar. Não adianta clicar aqui em salvar e fechar. Ah lá, ele não me trouxe nada, não veio nenhuma informação dessa data. Então, nós vamos pôr a data, aula, bimestre, número cardinal e o conteúdo. Generalidades é somente para quando tem alguma informação específica da turma. Não é necessário colocar em todas as aulas. Também temos que ter em mente que aqui o bimestre, a gente tem que ter atenção para colocar o bimestre correto. Se eu colocar aqui primeiro bimestre na data do dia 11 de maio, que já é o segundo, ele não vai sair corretamente na impressão do diário do segundo bimestre, ele vai sair no primeiro. Então, o sistema, quando ele vai imprimir o diário de classe, ele pega a informação do bimestre e não da data. Se aqui tiver errado, ele vai sair errado, então muita atenção. Já digitei o que eu queria, é só clicar em salvar. Pronto, ele me deu em verde, salvo com sucesso. Agora sim está salva a minha informação, é só fechar. Ele já me traz na tela a informação que eu digitei. Aqui você pode alterar, clica no lápis. Pode fazer qualquer alteração, digitar mais coisa ou apagar. Não esqueça de salvar, como você pode excluir. É só clicar na lixeira. O botão voltar, a gente volta para a tela das datas. Eu deixei adiantado alguns exemplos para mostrar para vocês. No dia 22 de fevereiro, que foi o nosso primeiro dia letivo do ano, a supervisora geral da educação infantil passou para a gente algumas informações padrões que devem constar em todos os diários de classe. Por exemplo, no dia 22, nós não iniciamos as aulas das turmas de maternal. Então, vocês vão colocar no conteúdo de 22 a 28 de fevereiro, conforme observações e generalidades. E aí, em generalidades, vocês vão colocar toda essa informação aqui. Nós vamos deixar lá no portal um link com essas informações padrões que vocês vão colocar no diário de classe. Depois do dia 22, nós tivemos aula então a partir do dia 1º de março. Conforme orientado no vídeo de frequência, vocês iniciaram a frequência dos alunos
no dia 1º de março. Como nas aulas presenciais os alunos estavam divididos em grupos, iniciou-se com o grupo amarelo. Então, aula 1 do primeiro bimestre, acolhimento e orientações sobre protocolos de segurança. No dia 2 de março foi o grupo vermelho, porém a mesma informação. Então, aula 1 do primeiro bimestre, o grupo vermelho e a mesma informação do dia 1º. Dia 3 foi o grupo verde, também a mesma informação. Já no dia 4 eu voltei com o grupo amarelo e aí eu trabalhei outro conteúdo. No dia 5 eu trabalhei com o grupo vermelho, o mesmo conteúdo. Então mantenham a aula 1, que seria a aula do dia, e a informação do que foi dado e qual grupo que foi trabalhado. Essa primeira semana, de 1º a 5 de março, eu deixei como um exemplo de como vocês podem trabalhar no conteúdo com os grupos. Na semana do dia 8 ao dia 12 de março foi planejamento. No dia 8, que é o primeiro dia do planejamento, nós vamos colocar o planejamento de 8 a 12 e em generalidades de 8 a 12 readequação do ensino. Essa também é uma informação padrão que deve constar. Do dia 9 ao dia 12 não precisa colocar mais nada, por serem atividades para professor e não para os alunos. No dia 15 de março eu vou colocar o conteúdo. Aqui em generalidades, a partir de 15 de março, início das aulas remotas, conforme o decreto municipal. Também é uma informação padrão que deve constar aqui no diário. Do dia 16 em diante, vamos colocar as atividades realizadas no ensino remoto. Então, a gente está na aula 1 para casa 1. No dia 17, aula 1 ainda para casa 2. No dia 18, a gente muda para aula 2, coloque a atividade realizada. No dia 19 ainda é aula 2, também coloque o conteúdo realizado e assim sucessivamente. Do dia 15 de março ao dia 14 de maio, nós estivemos em aulas remotas. Segue a malha, coloque a aula e o conteúdo. Dia 10 de abril é um sábado de atividade cultural. Esse sábado ele é considerado dia letivo. No conteúdo, a atividade que foi realizada e em generalidades também uma informação padrão, atividade cultural. No dia 10 de maio, mais uma informação padrão que nós temos que colocar. O maternal só iniciou suas aulas no dia 17 de maio, então novamente a gente vai colocar o conteúdo que foi dado no dia, em generalidades, a informação padrão. A partir do dia 17, que foi o início das aulas presenciais, então eu vou seguir a minha malha, aula 15, segundo bimestre. Vou digitar o conteúdo e em generalidades eu posso colocar a seguinte observação. O grupo vermelho de manhã, grupo verde à tarde e o grupo amarelo remoto. No dia 18 eu continuo a minha aula 15, coloco o conteúdo e aí generalidades eu já não tenho necessidade de colocar. E assim sucessivamente. Nessa tela ele não vai diferenciar o que é primeiro, segundo, terceiro ou quarto bimestre. Então cabe a vocês tomarem o cuidado de no dia 3 de maio alterar para o segundo bimestre. E a aula vocês seguem a malha conforme o Ceforp vai passando para vocês. Agora é só alimentar o sistema e alimentar todos os dias letivos. Bom trabalho a todos!